Eu vou colocar aqui, Marcelo Joaquim, o que é manchete agora do Brasil 247, né? Braga Neto indicou o delegado preso por envolvimento na morte de Marielle para a chefia da Polícia Civil do Rio. Ele assume essa chefia um dia antes do assassinato por indicação do Braga Neto. E aí tem uma declaração aqui do Marcelo Freixo, uma outra, em que ele fala o seguinte, quer dizer, na verdade ele esclarece que o Rony Lessa, quando delatou o Rivaldo Barbosa, que era esse chefe da polícia, diz que o Rivaldo garantiu aos assassinos, na véspera do crime, que as investigações não iriam andar. Os assassinos recebem aval do chefe da polícia para cometer o crime. Então, olha só, eles recebem o aval do chefe da polícia um dia antes, no dia em que ele é nomeado pelo Braga Neto. Quer dizer, então, será que vai parar nessa família Brazão? Será que não tem mais coisa para aparecer? Que diz esse jornalista, o Thiago Barbosa. É de se estranhar que todo o aparato investigativo da República Brasileira não tenha solucionado o caso Marielle em 6 anos por conta de um ex-chefe de polícia, o Rivaldo, um deputado de quinta linha, que é o Chiquinho Brazão, e o conselheiro do TCE, que é o Domingos Brazão. Me parece que eles são muito pouco poderosos para ensejar toda essa ação do Estado brasileiro para travar as investigações. Então, Joaquim, eu volto para você com essa informação de que o Braga Neto indicou o Rivaldo um dia antes do assassinato. Era uma das coisas que eu coloquei na abertura, que era estranho isso, que havia a participação, que o Braga Neto era o chefe na ocasião da segurança pública, e nós sabemos que aquela investigação ela não era tão difícil num primeiro momento. Claro que havia pontos cegos. E ela foi sendo complicada. E havia, ao mesmo tempo, uma demonstração de interesse hipócrita de parte desse delegado. Porque ele falava com a família manifestou hoje estranheza, porque ele era uma pessoa que estava próxima da família, dizendo que era uma questão de honra investigar e esclarecer o caso Marielle. Então, quando o Marcelo coloca, e é verdade, dessa ligação que existe com a polícia e a política, só diria que não é exclusiva do Rio de Janeiro, porque isso também existe em São Paulo, talvez em outros lugares, certamente em outros lugares, porque a polícia, as pessoas que são escolhidas para esses postos chaves, que existe o posto-chave, que existe na delegacia, aqueles que estão nas delegacias mais importantes, ali está o poder efetivo de um governador, porque decide o que vai investigar. E muitas vezes aqueles que precisam de investigação procuram essas pessoas. E estas pessoas, por sua vez, ocupam esses cargos porque estão prestando favor. Em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que aqueles que ocupam esses postos mais importantes, eles contribuíam até pouco tempo atrás, arrecadando, e arrecada junto ao crime. Arrecadando e pagando para poder se manter naqueles postos, as delegacias mais importantes. Então existe isso e é grave, e eu diria que essa é uma das perversões do sistema. Ou como é que o sistema se dá em proteção de poderosos, que é a escolha desses delegados. Então, neste caso, o Rivaldo estava lá porque atendia a interesses de poderosos. E aí, nós temos que levar em consideração que, nesta ocasião, quem era muito poderoso, ou estava sendo protegido pelos poderosos, é, de novo, a família Bolsonaro. Você fala, ele não tem ligação nenhuma com o crime, por enquanto, pelo que mostra, não, exceto por essa declaração do porteiro e por, de certa forma, a polícia proteger o endereço onde tudo começou, que é a história do Lessa. Quando a polícia apresenta o Rony Lessa e o Elcio como executores, ela faz uma retrospectiva de onde começou o crime, com câmeras, etc. Só que não fala nada do condomínio Vivendas da Barra. Rebobinaram o filme, porque a investigação é assim. Aconteceu um fato, a polícia é como filme, vai rebobinando até chegar na sua origem. E é possível, vai indo para o passado. E desde a sua preparação. Só que quando a polícia apresenta, eu me lembro bem disso, ela apresenta a partir de determinado ponto que não é o Vivendas da Barra. Porque do Vivendas poderia ter apresentado câmeras, certamente o Vivendas tem câmeras internas, onde os carros foram, e isso pode-se dizer que na ocasião tentou proteger que poderia haver ilação em relação ao Bolsonaro. Mas não era só ilação, tinha um depoimento, que vai ter o depoimento naquela ocasião, eu não sei se o depoimento já existia ou existia essa informação, mas houve o depoimento do porteiro falando da casa aos 58. Então, fizeram já aquele trabalho, já era distorcido, tá? Então, naquela ocasião. E aí, é importante lembrar que Marielle virou um assunto de Estado no governo Bolsonaro. Então, quando falam que o Brasil tem foto com a Dilma, que o Brasil tem foto com o Bolsonaro, etc., é importante, é um elemento a mais. Mas você tem que verificar atos dos governantes desse caso, daqueles sobre os quais pode haver alguma suspeita. No caso do Bolsonaro, virou um assunto de Estado. Eu estava recuperando aqui uma matéria que saiu do Jamil Chad, estava olhando, e da ocasião falando que o embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, ele manda telegramas para o Itamaraty, dizendo que tinha cancelado a participação dele. Ele cancelou a participação dele num evento lá em Paris, simplesmente porque participaria a prefeita socialista, e ela tinha reservado um terreno onde seria inaugurada, ou seria implantada, criada, a chamada Praça Marielle. E ele informa isso para ganhar pontos com o governo da ocasião, com o presidente dizendo, cancelei minha ida, porque será anunciada a praça. Agora eu te pergunto, qual é o problema?
de criar uma praça. Pelo contrário, deveria encher o Brasil de orgulho. Os brasileiros, porque é uma brasileira que foi assassinada de maneira covarde por poderosos, e ele simplesmente ganha pontos dizendo que não vai. E ele fez mais. Na época, ia preciso dar o crédito, o Jamil recuperou esses telegramas, porque esses telegramas pertencem ao Estado, essa troca de telegramas, e não é uma coisa privada, e depois o Itamaraty foi obrigado a dar esses telegramas, fornecer. E tem outro em que ele fala da cobertura da imprensa francesa, ele critica o caso Marielle. E aí ele também protesta e daquela ocasião dizendo que a cobertura francesa, da imprensa francesa, ela era enviesada porque só dava destaque para o caso do Marielle e não falava nada do episódio lá de Juiz de Fora, você sabe quais são. Então virou um assunto de Estado que interessava ao Bolsonaro, e este diplomata, ele tinha então, ele se aproximava ou agradava o governante da época, justamente mostrando que era contra qualquer tipo de homenagem em relação a Marielle. Isso se encaixa no que disse a Hilde do assassinato moral da Marielle Franco. Cai uma pergunta, aparecem outras. Por que Braga Neto nomeou um dos suspeitos do assassinato de Anderson um dia antes das execuções? Como é que você avalia o papel desse general que virou candidato a vice do Bolsonaro? Eu acho que você falou dessa euforia, né, desses bolsonaristas, porque me dá uma impressão de criança que passou de ano apesar de ter colado, entendeu? É uma euforia, assim, que comprometedora. Você só fica eufórico de não ter sido incluído no prontuário de um caso desses, se você realmente tem digitais nesse caso. Porque, senão, por que você vai ficar eufórico, né? Eu acho que o Braga Neto, ele, quando veio como interventor no Rio de Janeiro, veio com muita força, com muita prepotência, mandando os fotógrafos baixarem suas câmeras durante suas entrevistas, que não era... Ele veio realmente com toda aquela prepotência da ditadura de 64. Assim ele assumiu a intervenção no Rio de Janeiro. Assim, dessa forma, se achando acima do bem e do mal, ele criou todas as dificuldades à investigação da Marielle Franco, do fato. Assim, ele, de certa forma, se colocou, na medida em que abençoava os que atacavam a memória de Marielle, né? Dessa forma, ele se colocou ao lado dos bandidos. Ele se colocou do lado do mal, e não do lado de quem quer fazer justiça, de quem quer fazer a segurança pública, de quem quer tranquilizar a população. Ele se colocou dessa forma.